Defesa da ex-presidente sul-coreana nega acusações de corrupção. Quem não votou nas últimas eleições tem até hoje para se regularizar. Mais detalhes sobre as notícias do Brasil e do mundo você acompanha agora com o Giro de Notícias. A equipe de defesa da ex-presidente da Coreia do Sul negou nesta terça-feira todas as acusações sobre ela durante a sessão preliminar do julgamento por suposta participação na trama de corrupção da Rasputina. O advogado voltou a defender a inocência da governante e pediu para analisar o resumo da investigação sobre o caso, que tem mais de 120 mil páginas. Ele argumentou que pode existir uma série de inconsistências no processo. O caso abalou os alicerces políticos e econômicos da Coreia do Sul, já que entre os envolvidos estão presidentes de grandes empresas, como a Samsung, cujo líder cumpre prisão preventiva desde fevereiro. O eleitor que não votou e não justificou a ausência nas últimas 3 eleições ou não pagou as multas correspondentes tem até hoje para regularizar sua situação perante a Justiça Eleitoral. Quem não o fizer pode ter seu título cancelado. A legislação considera cada turno um pleito diferente para o efeito de cancelamento. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, mais de 1,8 milhão de eleitores estão com seus títulos irregulares por ausência nas 3 últimas eleições. O cancelamento automático dos títulos de eleitor ocorrerá entre os dias 17 a 19 de maio deste ano. Nos primeiros 6 meses de vida, o aleitamento materno é a alimentação mais completa para o bebê. Apesar de todas as campanhas que são mantidas anualmente, o desmame continua precoce em nosso país. É isso mesmo, apenas 6% das crianças brasileiras são amamentadas exclusivamente até os 2 meses de vida. Aqui no Rio Grande do Norte, o estado possui um programa justamente para auxiliar as mulheres nessa questão do aleitamento materno. Quem vai nos explicar como é que tem sido essa atuação é a Raíssa Arruda, que é responsável técnica pelo programa. Raíssa, seja bem-vinda ao nosso jornal. Vamos conversar agora um pouquinho a respeito de como é que esse programa tem sido implementado aqui no estado, né? Já tem conseguido ter uma mudança? A gente estava conversando agora há pouco dizendo o quanto é difícil explicar para essas mulheres a importância de manter esse período dos 6 meses exclusivamente o leite materno. Pois é, porque assim, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês e complementar até os 2 anos ou mais. Mas como conscientizar a população, tendo em vista tanto os produtos práticos e tentadores no mercado de trabalho, né? E como empoderar essa mulher trabalhadora que amamenta. São vários os desafios. Porém, a prática desse aleitamento materno, ele começa desde a gestação. Então, a gente trabalha fortemente o pré-natal. Entendi. O que a mulher que quer fazer a doação do leite precisa saber e se há algum risco para o bebê? Porque a gente ouve cada absurda. E tem algum risco a doação para o bebê? Não? Como que funciona? Pronto. Os bancos de leite foram criados para combater o aleitamento cruzado, né? Porque vinham várias doenças, inclusive a HIV, mães soropositivas amamentando outras crianças. E para isso que foi instituído os bancos de leite. A mãe ela tem que ser aparentemente saudável, não pode fumar, não pode beber e pronto. Tem essas cláusulas, digamos assim, né? E quando ela vai doar, ela leva todos os exames do pré-natal. Tem que ser compatíveis. E se o médico requerer alguma coisa, ele geralmente pede. E não tem nenhum risco para o bebê da mãe que doa o leite, certo? Não, de jeito nenhum. É para isso justamente que o banco de leite ele processa e coleta todo o leite, né? Ele passa por todo um processo, parte da acidez, ver se a acidez está acima de 5, é próprio para o consumo humano ou não. Raíssa, a Secretaria de Saúde do Estado participou, de uma formação nacional de avaliadores do Hospital Amigo da Criança junto ao Ministério da Saúde, né? O que essa formação trouxe de nova para o Estado, de conhecimento, digamos assim? O Ministério da Saúde ele disponibilizou uma oficina de formação de avaliadores da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Eu costumo dizer que um Hospital Amigo da Criança ele é uma maternidade diferenciada. Por quê? Porque ele atende os 3 critérios globais da Organização Mundial de Saúde, que são os cuidados amigos da mulher, a lei NBCAL, que estabelece os critérios para o uso de bicos, chupetas e mamadeiras, e os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, né?
Perfeito. Nessa formação nacional foi discutido os 10 passos para o sucesso da amamentação. Você pode falar um pouquinho desse tema para a gente? Principalmente a gente fala mais sobre a portaria 930 também, porque o que é que acontece? É lei federal, direito ao acompanhante, não só o Hospital Mãe da Criança, mas todos os hospitais do nosso Brasil, né? Quando a gente está doente, por exemplo, a gente sempre precisa do nosso pai, da nossa mãe, quem a gente ama, quanto mais o bebê. Então, essa lei, ela garante, é uma lei federal já instituída, ela garante que aquele pai e aquela mãe permaneçam juntos ao bebê 24 horas por dia. Raíssa, essa iniciativa, né, Hospital Amigo da Criança, no caso, é uma estratégia que potencializa as políticas públicas de saúde da criança, da mulher também, da família como um todo, né? Preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, né? Ensina a mãe, empodera aquela mãe. A mãe geralmente às vezes vem com um partograma, né, instituído pela unidade básica. Então, ela vem para garantir a essa mulher um parto humanizado, né? Que as boas práticas ao parto e nascimento, o acompanhante sobre sua livre escolha, que ela possa ficar mais empoderada mesmo. E que esse bebê garanta o aleitamento materno exclusivo. Perdão, por favor. Historicamente falando, né, e um pouco como mulher, a gente vê muito essa questão do acompanhante, muitas vezes em hospitais públicos ou privados. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir aqui um pouquinho, a respeito do acompanhante. Muitas vezes essa mulher, ela não pode levar o esposo ou levar alguém, e é um momento onde a mulher, principalmente, ela precisa ter alguém do lado, né? Precisa, porque a mulher, ela está muito fragilizada naquele momento. A maioria das mulheres, assim, né, mesmo que tiver 5 ou 10 filhos, mas ela está fragilizada, ela está precisando de alguém que acompanhe ela. Principalmente o esposo, porque é um ganho muito grande, não só para a mãe, para o bebê, mas como para o pai. O apoio é imprescindível, não só no aleitamento materno, mas para toda a saúde psicológica dessa mulher. O apoio é imprescindível. Se a família não apoia essa mulher, ela não consegue amamentar. E falando um pouco no que diz respeito ao direito das mulheres, a gente tem várias questões aí para perguntar, por exemplo, da questão das mulheres que estão encarceradas. Elas também possuem direito à amamentação? Como que é essa demanda? O Estado agora ele entregou, né, ao Ministério Público o plano de ação dos privados e privadas de liberdade, e o aleitamento materno ele também está incluso. Por quê? Porque tem uma lei, não é só a LEP 7.000, né, é a Lei de Execução Penal 11.942, que ela segura as mães presas, né, as condições de parto humanizado, né? E assistência também, não só no pré-natal, mas durante o parto. O que é que acontece? Infelizmente, o nosso estado não tem condições, não só o nosso estado, mas em vários estados do Brasil, né? Tem condições insalubres, então não consegue que essa mãe fique com o seu bebê exclusivamente até o 6º mês amamentando. Então, o que é que a gente preconiza, né? A garantia de direitos para ela ficar na prisão domiciliar. Bacana. Raíssa, falando um pouco sobre aqui o nosso estado, como é que tem sido essa questão da doação de leite materno? A gente já fez, inclusive, algumas matérias nos bancos de leite pedindo doação. Como é que está nesse exato momento? Você acha que é necessário, no caso, uma mudança de cultura, mais informação para que as mulheres possam saber que, de fato, não prejudica nem a elas mesmas, nem ao seu bebezinho essa doação? É preocupante. Geralmente a gente fica muito preocupado. Por quê? Porque anualmente nasce cerca de 25 mil crianças. Esse índice nem aumentou e nem diminuiu, ele ainda continua, né? E no nosso estado, quase 8% de crianças recorrem aos bancos de leite humano. E lembrando também essa mãe que o banco de leite humano não é só para você doar leite, né? Se você tiver dúvida daquela mama ingurgitada, o famoso leite pedrado, ela pode recorrer lá, que a gente ajuda. Raíssa, muito obrigada pelas informações. Eu acredito que são informações de interesse de toda a sociedade, mesmo quem ainda não é mãe, mas quem já é ou quem vai ser, precisa ficar ciente dessas questões do aleitamento materno. Muito obrigada. Nada. E o Feliz News, essa edição de hoje vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação voltada para toda a família Potiguar. E não deixe de colaborar com o nosso jornal, nos enviando sugestões de pauta para o telefone 3234-3422 e também por meio das nossas redes sociais. Pois é, a gente volta a se encontrar a partir de amanhã, 13h. E também às 6h30. Obrigado pela companhia e até amanhã. Até amanhã.